Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Te peço que Teu Espírito nos abençoe agora, que possamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo, da Tua Palavra. Em nome de Cristo, amém. Bom, gente, eu quero ler com vocês um trecho que me chama a atenção há muitos anos, né? E nele o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele fala dos 12 apóstolos, fala de mais de 500 irmãos que viram o Senhor de uma só vez, fala de Tiago, novamente os 12 apóstolos, e por fim dele próprio, Paulo, como que um nascido fora de tempo, né, a expressão que ele usou. E esse trecho está lá em 1 Coríntios 15, de 9 a 11. Eu quero destacar uma frase, um conceito que me chamou a atenção há muitos anos, acho que foi numa reflexão daquele pão diário, ou algo daquele formato, né, algo bem focado em um aspecto de um versículo, e me marcou bastante. Eu acho bem interessante que dividir esse conceito com vocês. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 9 a 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E aí, atenção, é isso que eu queria destacar agora. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, quero enfatizar aqui a metade do versículo 10. Pela graça e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que os outros. E os outros que ele estava falando não eram a turma da pesada, né? 12 apóstolos, os primeiros discípulos, as pessoas que estiveram com Cristo até a crucificação, né, e permaneceram fiéis após a crucificação. Os fundadores da igreja. Paulo tinha um grande número de habilidades naturais. Era alguém notoriamente inteligente, culto, preparado, que sabia desenvolver raciocínio, sabia escrever muito bem. Tinha habilidades naturais muito grandes. Deus foi gracioso nele, na sua parte natural mesmo, a parte da fé. E teve uma conversão espetacular, né, muito forte, viu o Senhor Jesus Cristo, foi chamado para um ministério elevadíssimo. Então ele recebeu habilidades naturais e habilidades espirituais do mais alto grau. Mas o Evangelho, mesmo com tudo isso, com todas essas habilidades naturais, com todo esse potencial, o Evangelho não se anunciaria sozinho. As igrejas não surgiriam por conta própria. As cartas, as quais, inclusive, algumas se tornaram o Novo Testamento, mas imagina o tanto de outras cartas que ele não escreveu, tanto de conselhos que ele não deu, tanto de aconselhamentos que ele não deu. A gente conhece um pequeno pedaço de tudo que ele produziu ao longo de décadas, mas as cartas, as exortações, não se fariam sós. Esse potencial tinha que virar ação, e virou. Então, a graça de Deus, é isso que eu queria trazer hoje, que a graça de Deus, que todo salvo recebeu essa graça, do contrário, nem salvo é, a graça salvadora mediante a fé, a graça de Deus, ela precisa operar, ela precisa se tornar efetiva, ela precisa de muito trabalho, ela precisa de muitas horas de trabalho bem feito, semana após semana, ano após ano, como Paulo fez. Quando Deus salva alguém, Ele concede pelo menos uma habilidade específica. Além das habilidades naturais que todos já têm, a pessoa tem uma bela voz, tem habilidade para números, tem habilidade para escrever ou para criar coisas de arte, habilidades naturais que a pessoa já tinha antes da conversão, isso continua, mas além disso, quando Deus salva alguém, quando o Espírito Santo passa a habitar em alguém, Ele concede pelo menos uma habilidade para serviço habitual na igreja de Cristo. Ou igreja local ou fora, pode ser uma missão, ou o que é que seja. É muito variado isso. Mas uma habilidade para trabalhar semana após semana, ano após ano, em benefício da igreja de Cristo. Isso, segundo a gente entende, se o que a gente entende está correto, quanto à doutrina dos dons, é o que acontece. Então, pelo menos um ministério habitual, todo salvo tem. E o exercício desses dons espirituais é a forma que Deus escolheu para fazer a sua igreja florescer e se fortalecer. Ele podia ter feito de várias formas, mas ele escolheu essa. Ele coloca uma habilidade dentro da pessoa, discreta,
E essa pessoa vai fazendo isso, semana após semana, e ele faz o resto. Ele completa as coisas, ele faz acontecer se a gente fizer essa pequena parte. Então, quando o pregador, o músico, o evangelista, o escritor, o misericordioso, o generoso, o servo, o organizador, o líder, seja lá o que for, de ministério cristão que você pense, quando ele faz isso, quando o crente faz isso, você faz isso, Deus faz a parte dele. A gente não precisa se preocupar com a parte de Deus. A parte dele ele vai fazer. O problema é a nossa parte. Então, se a gente fizer um serviço cristão que nos compete fazer, qualquer que seja ele, dentro ou fora de uma igreja local, se a gente fizer isso com devoção ao Senhor, primeira coisa, né? Com amor ao próximo, segunda coisa, de forma habitual e com alta qualidade, Deus faz a igreja dele florescer e se fortalecer. Ele faz. Sempre fez. E não acho que vai ser diferente na nossa época, não. Não acho que a gente é tão diferente das outras épocas assim, não. Tem umas tecnologias novas, mas no resto é mais ou menos a mesma coisa. Relação pai-filho, casamento, etc., governo, é mais ou menos bem parecido. Agir na dependência do Espírito Santo, que é a primeira coisa que eu falei, devoção ao Senhor, dependência prática do Espírito Santo, não é agir por impulso ou de improviso, sem planejar. O nome disso, normalmente, é irresponsabilidade. A dependência ao Senhor deve começar na preparação. Dias antes, muitas vezes. Talvez anos antes de um serviço habitual mais visível, uma carga maior, né? Ninguém é professor de educação física em uma academia no primeiro dia de treino, né? São anos de treinos para poder ter condições. No primeiro ano você mal consegue andar, né? quando sai daquilo ali. Mas todo serviço deve ser feito deve haver uma preparação para servir, já com devoção ao Senhor, já com amor ao próximo, já com tudo aquilo que falei. Já uma preparação habitual, semana após semana, consistente, sem improviso, né? Sem muito improviso. E Deus não está interessado num serviço que seja feito sem amor ao próximo e sem amor a Ele, né? Isso aí é beabá na vida cristã, como o Cristo bem falou, que são os mandamentos centrais, né? E além da devoção ao Senhor, né? e dessa preparação, né? E do amor ao próximo, o serviço cristão, o seu serviço cristão, que é nisso que estou pensando, o serviço que você vai fazer nesse ano, dentro dessa igreja ou fora dessa igreja, mas nesse ano, de forma consistente, habitual, semana após semana, começando hoje à noite, possivelmente, pelo menos a sua preparação, deve ser feito de forma habitual e com alta qualidade. Tá? Nada de serviço porco para Deus. Tá? E a ênfase de Paulo no nosso trecho aqui hoje é sobre a intensidade do trabalho. Ele não diz só que trabalhou, ele diz que trabalhou muito mais do que os outros apóstolos e os outros fundadores da igreja cristã. Aí ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas ele trabalhou, ele deu duro pra caramba, ele deu muitas horas de trabalho, ele viajou mais, ele escreveu mais, provavelmente, ele se desgastou mais do que muitos ali. Ele tinha recebido uma capacidade imensa e estava exercendo essa capacidade imensa. E causou, e experimentou, e viu, fez, participou, provavelmente do maior ministério cristão que já houve na história. Acho que não tem paralelo o que aconteceu. Começou a virar o Império Romano de cabeça para baixo. Então essa capacidade que Paulo recebeu se tornou efetiva. Houve a pregação pela primeira vez em muitos locais do Império Romano, muitos povos conquistados por Roma ouviram pela primeira vez o Evangelho da boca de Paulo e de seus sucessores, logo em seguida, seus discípulos e tudo isso. A farta produção escrita, as primeiras igrejas cristãs, a orientação que ele deu para o ensino e a prática das primeiras igrejas. Não tem paralelo isso, né? E Paulo, e aí eu queria deixar esse toque aqui para a gente, para nós todos, né? Ele não agiu só quando estava de bom humor, quando estava com a fé muito firme, muito alegre com Deus, para cima, achando que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer como ele estava planejando, feliz pra caramba. Não, né? Não. Ele agiu quando não tinha nada disso também,
quando as condições não eram favoráveis, quando ele estava indo apenas pela fé e quando deu tudo fora do planejado. Mas ele fez isso semana após semana, ano após ano, de forma consistente, habitual, sem esmorecer. E realizou o que me parece o ministério de maior impacto na história do cristianismo, né? E o padrão para o nosso ministério deve ser o mesmo, irmãos. A gente tem que se nivelar por cima, se nivelar pelo apóstolo Paulo e pelos nossos grandes irmãos ao longo da história. Eu fico muito feliz de ver, semana após semana, já tenho comentado com algumas pessoas, a alegria com a música aqui na igreja, né? Tanto com a qualidade musical, mas não é nem disso que eu estou falando, que eu mal sei diferenciar um dó de um ré, certo? Eu estou falando do assunto daqui, é do ministério de música, da quantidade de horas que pessoas estão, semana após semana, dedicando na área de música. Eu acho que isso é que Deus gosta. Se eu tenho um dom de ministério em música, use bem, trabalhe, semana após semana, não só quando vem uma inspiração, uma coisa muito fora do normal. Tudo bem, mas se tiver isso, componha uma música que pode ser um clássico, né? Jailton já está feito algumas excelentes assim, né? Mas eu estou focando no dia a dia, no feijão com arroz, no semana após semana, pensando no que a gente vai fazer, cada um aqui no seu chamado, né, ao longo desse ano. E fico feliz de ver isso na música, muito feliz. Isso não acontecia há pouco tempo aqui, e acho que Deus abençoa isso, né? Então, além da música em si, do louvor em si, do momento da adoração, o fato de ver irmãos servindo de forma dedicada, isso por si só traz ânimo, traz alegria para nós que não atuamos na música, né? Incentivo, tudo isso. E eu gostaria se ao longo desse ano, gostaria muito, é um desejo pessoal, que a gente possa dizer, talvez ao final desse ano, o mesmo que estou falando agora sobre música, sobre os evangelistas dessa igreja. Eu queria que Deus mexesse muito, incomodasse, até a pessoa não conseguir dormir direito, os evangelistas dessa igreja, para que, semana após semana, dediquem várias horas de trabalho para evangelizar, como os músicos estão fazendo, como tantos estão fazendo. Mas eu sinto falta, né? Já pedi oração algumas vezes aqui sobre isso, e queria muito que chegasse ao final do ano, tendo mais essa boa notícia para a gente ver, né? Como estamos vendo aqui com a música. A gente precisa de missionários no mundo inteiro, e precisa de missionários aqui em Fortaleza, para pregar o evangelho nessa cidade maluca que a gente vive, né? Nesse bairro estranho que a gente vive também, com áreas de risco em frente a mansões mais caras da cidade, olhando uma para a outra. É a definição da maluquice de Fortaleza, me parece. Mas vamos lá. Então, o que eu queria deixar aqui é que a gente precisa de pessoas que, semana após semana, exerçam o seu ministério de forma habitual, em devoção ao Senhor, amor a Deus e amor ao próximo. E, de forma muito especial, os evangelistas dessa igreja, né? Queria muito que Deus incomodasse bastante. Fico muito feliz da gente ter ouvido agora há pouco sobre Capuí, né? Esse projeto bacana, e acho muito interessante, mas queria cutucar que a gente não pensar só em Capuí, a gente pensar aqui também, Ministério de Evangelismo aqui, né? E queria muito que esse ano fosse o da virada nessa área, por assim dizer, irmãos, né? Já tivemos isso com as crianças, né? Com o ensino, com a música, com a mocidade, né? Claramente está acontecendo com a música agora, e acho que o novo campo aí que poderia nos trazer muita alegria também de ver irmãos trabalhando fielmente, semana após semana, exercendo ministérios de evangelismo, né? Oro a Deus para que possa começar agora. Então, Deus ensina, fechando aqui mesmo, pessoal, Deus ensina o que a gente deve fazer, e Ele dá as condições para fazer o que a gente deve fazer. Ele coloca a Bíblia, Ele coloca dons, Ele coloca pessoas para nos incentivar, coloca oportunidades de exercer o dom, Ele faz tudo, né? A questão é a nossa parte. Deus normalmente age de maneira muito cavalheira, né? Ele não força a gente a fazer o serviço que devemos. Ele diz tudo e dá todas as condições. E espera que a gente tenha o mínimo de decência de usar bem a graça que Ele nos concede, para ela não se tornar vã, né? Para isso tem que ter muitas horas de trabalho, semana após semana, ano após ano. Eu estou sendo repetitivo de propósito. Então, a graça de Deus é algo muito valioso, né? Não é algo
algo banal, algo fútil, algo para a gente deixar ali no canto e lembrar dela de vez em quando e usá-la de vez em quando. É algo que pode dar brilho aos nossos olhos, permite que pecadores que iam para o inferno participem do florescimento da igreja de Cristo na terra, e acho que isso é muito mais do que qualquer um poderia esperar. Então, que a gente, para isso, né, a gente deve servir ao Senhor, como já falei, nas formas que já falei aqui, semana após semana nesse ano, né, que a gente possa exercer o ministério que nos cabe. E se você fizer, se eu fizer a nossa parte, a sua parte, Deus vai fazer a dele. Isso a gente não precisa se preocupar com a parte dele, ele sempre faz. Então, queria encerrar só perguntando uma coisa: quando você começa? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Te peço que Tu incomode cada irmão aqui a exercer do melhor possível o seu dom, em devoção a Ti, amor ao próximo, e sempre exercendo isso, Senhor, exercendo a graça, trabalhando duro, Senhor, no seu limite, dormindo menos, fazendo menos bobagens e exercendo o chamado que Tu deste. Te peço que Tu incomode principalmente os evangelistas dessa igreja, mas não só eles, cada um, mas de forma especial que a gente possa ter um ministério forte aqui de evangelismo para nos alegrar, como tantos outros exercícios de dons aqui já nos alegram tanto. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém.